Temos ainda muita gente no gramado, os dois times já estão escalados. Vamos à escalação do Vasco da Gama. Rui Guilherme. O Vasco já está definido pelo técnico Antônio Lopes para o jogo desta tarde aqui em São Januário. 1 goleiro Márcio, 2 Vitor, 3 Odivan, 4 Alex e meia dúzia Felipe. O meio-campo do Vasco, 5 Luizinho, 11 Nasa, 8 Juninho e 10 Ramon. O ataque, 7 Donizete e 9 Luizão. Vamos agora à escalação do Santos, Bruno Voloz. Pois não, Luiz, o Santos tem Zete no gol, Anderson 4, Jean número 2, Sandro 6, Atirson número 3, Marcos Basílio 8, Helder 5, Eduardo Marques número 10, Lúcio camisa 7, no ataque Viola 9, Alessandro camisa 11, o técnico Emerson Leão. Quem apita a partida é Sidraque. Vão começar as emoções do primeiro tempo de Vasco da Gama e Santos. Apita Sidraque Marinho, saída do Vasco. Vasco hoje com a sua dupla de ataque titular, Donizete e Luizão. Felipe caiu nos últimos jogos, já começa a ser criticado o excelente lateral esquerdo Felipe do Vasco da Gama. Primeira falta do jogo, derrubado Luizão. Nasa deixou a bola passar, Luizinho, Alex. Daí para Odivan. Vitor. Passe errado do Vitor, a torcida do Vasco já está impaciente com o Vitor. O titular é ex-jogador do Santos, Wagner continua machucado. Luizinho ganhou com falta. Na cobrança, Tirson para o Santos. Tentativa para o Alessandro, ex-jogador do Vasco da Gama. Ganha Felipe. 2 vezes convocado por Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira. Luizinho pedindo a subida do Vitor. Bola passou pelo Donizete. O Santos tem hoje a sua zaga reserva, Jean e Sandro. Os titulares fazem muita falta, Júnior? Com certeza, até pelo entrosamento que ele já tem. E até existe um agravante, o Sandro Luiz Carlos está há 45 dias sem jogar uma partida. Detalhes do Santos com Bruno Voloz, Jatirson, falta do Vitor. Sidraque acompanhou em cima. Temos 1 minuto no primeiro tempo. Vasco 0, Santos também 0. Lúcio, outro jogador emprestado pelo Flamengo. Odivan. Passe errado. Sandro, Atirson. Tem o Helder no meio. Helder também foi jogador do Vasco da Gama. Luizinho tira. Donizete cai, chama a falta, falta marcada. Falaram em Donizete, Luiz Carlos. Na semana que passou, o Vasco contratou em definitivo o atacante Donizete, junto a um banco que era detentor do passe de Donizete. 5 milhões de reais o valor total. Vasco, que já tinha pago 1 milhão, depositou 4 milhões e o passe ficou em definitivo aqui para São Januário. Faltas cometidas, 4 em 2 minutos. Nasa. Lúcio. Tentava o Viola no meio. Este é Felipe. Luizinho. Alex. Odivan. Vasco 0, Santos também 0. Brasileirão 98 aqui no Sport TV. Alex, substituto de Mauro Galvão. Ramon. Outra falta no Luizão. É a segunda falta sofrida por Luizão. 3 minutos no primeiro tempo. Ramon. Ramon tinha perdido a sua vaga no time para o Pedrinho. Com a contusão do Pedrinho. Pedrinho deve ficar fora do futebol 7 meses. Ramon voltou ao time e já é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele, na verdade, perdeu a vaga também, porque ele teve uma contusão, ficou um bom tempo parado, né? E o Pedrinho subiu de produção. E ele teve essa nova oportunidade aí, infelizmente, com a contusão do Pedrinho, que vai ficar parado muito tempo. É um jogador que tem um poder de criação muito grande, além de ser um ótimo finalizador. Falta a favor do Santos, que marcou 34 gols no campeonato. Tem o artilheiro da competição, Viola, com 14. A defesa do Santos sofreu 15 gols.
Alessandro já fez 3 gols no Vasco. Eduardo Marques, boa bola pro Anderson, não há impedimento. Anderson na grande área, o toque para trás, Viola! A bola pegou no Odivan. Anderson bateu pro gol. Chegou com muito perigo Santos. Temos agora 4 minutos no primeiro tempo. O último toque foi do Vitor. O Vasco sofreu 14 gols no campeonato, apenas 1 gol de cabeça sofreu o Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Santos. Alessandro, Eduardo Marques no cruzamento fechado demais. A bola acabou não saindo. Casa do vento, você viu, né? Mudou a trajetória completamente. O Márcio pensou que ela fosse sair pela linha de fundo. Júnior, é melhor jogar a favor do vento ou contra o vento? Varia, né, Luiz? É lógico que você, se tiver um jogador, vamos dizer, que tem um chute forte de longa distância, você pode aproveitar esse vento, né? E se você tem um time de toque de bola, se você conseguir botar a bola no chão, você tira partido também disso. 5 minutos no primeiro tempo. Anderson foi convocado por Vanderlei Luxemburgo para a seleção brasileira. Jean pede de cabeça, o cruzamento. A sobra do Santos. Cruzamento do Sandro. Felipe domina com categoria. E a falta do Helder no Felipe. Vasco que marcou 2 gols de cabeça neste Campeonato Brasileiro. Os 2 gols de Luizão. Fez 9 gols de pé direito e 9 gols de pé esquerdo. Como eu falei há pouco, a defesa do Vasco levou apenas 1 gol de cabeça. Mas o Santos, dos 34 gols que marcou, fez 9 de cabeça. Impedido o Luizão. Bem, essa boa média do Vasco, né? Pela ótima colocação do Mauro Galvão e pela ótima impulsão do Odivan. Além de ter uma ajuda constante dos 2 homens de frente, no caso, Luizão e Donizete, que voltam, e o Nasa também, que é um homem que se posiciona bem, que tem uma boa cabeçada. Vasco que no Campeonato Brasileiro, Luiz Carlos, não marcou nenhum gol de falta. Detalhes do Vasco com o Rui Guilherme. O Vasco começou o campeonato com o Caetano, já usou o Germano, que é o titular, e o Márcio. Usou seus 3 goleiros. Um campeonato longo contra o brasileiro, você precisa, inclusive, ter um bom elenco para poder suprir qualquer deficiência. Nasa na bola em cima do Lúcio. 6 minutos no primeiro tempo. Até agora o Santos com mais tempo de posse de bola. Passe errado para o Atirson. Vitor. Odivan. Lançamento longo para o Luizão. Sandro ganha no alto. Donizete. Donizete ficou parado 5 semanas, como o Rui Guilherme já falou. Vai sentir uma certa falta de ritmo, não, Júnior? Com certeza. Até porque é um jogador que necessita de velocidade, é um jogador que precisa estar no melhor da sua forma para ter o melhor rendimento. Falta a favor do Vasco. Aí o Juninho pode aproveitar esse vento aí, tá vendo, Luiz? Como eu tinha falando, é um jogador que chuta forte, chuta bem de longe. A gente lembra, bem pouco tempo, fez um golaço, né? Contra o River Plate pela Libertadores. Pode aproveitar essa boa chance. O Vasco no campeonato não fez nenhum gol de falta. Tiro de meta para Zete. A gente vê no início de jogo também, Luiz, o Santos faz uma melhor marcação do que o Vasco. O Vasco tem menos liberdade, o Santos inclusive mata as jogadas logo quando o Santos começa a organizar. E o Vasco não está conseguindo ainda chegar quando o Santos sai no contra-ataque, na roubada de bola, de erro de passe. Chegamos a 8 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Santos. Atirson. Lúcio. Odivan dividiu. Sandro. Último toque foi do Juninho. Atirson está com 21 anos. Ele tem 1,79 m e pesa 70 quilos. Partida interrompida. Técnico do Vasco, Antônio Lopes, Luiz Carlos e amigos assinantes do Sport TV. Hoje não vai poder estar aqui no campo em São Januário, no banco de reservas, para passar instruções, porque continua suspenso pela comissão disciplinar da CBF. Pegou 40 dias de suspensão e ainda tem alguns dias aí, uns dias a cumprir. Caído Vitor. Vitor tem 16 títulos na sua carreira.
É um jogador que o São Paulo, né, principalmente, conseguiu a maioria desses títulos. Ele foi campeão mundial em 92, da Libertadores em 92, 93, 97, 98, da Recopa em 94, da Conmebol em 94, Brasileiro em 91, da Copa do Brasil em 95 e 96, Paulista em 91, 92 e 95, Mineiro em 96 e 97 e Carioca em 98. Não é pouco não, que currículo, né? Precisa melhorar a sua forma. Já na partida do último jogo contra a Ponte Preta não teve uma boa atuação, mas é um jogador que precisa recuperar fisicamente, porque ele teve parado algumas vezes durante esse ano para recuperar a sua melhor forma. Odivan, Alex. 0 Vasco, 0 Santos. Felipe. Agora dá pra gente notar, Luiz, o Santos se defende agora. Tem no seu campo, dá pra gente ver no vídeo todos os jogadores, até o Viola. Ramon. Quer dizer, o time adversário fica sem espaço para poder fazer o toque de bola, armar as jogadas. E aí, qual é a melhor saída para esse time que tem a posse de bola? Você ficar com essa, a virada de jogo. Ela vem aqui, você volta na defesa, vira para o outro lado, porque depois vai aparecer uma brecha para os jogadores que têm mais visão de jogo poder dar uma enfiada para os homens de frente. Ramon. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo aqui em São Januário. 0 para o Vasco, 0 para o Santos. Luizão, do jeito que ele gosta, adiantou demais. Ganhou a dividida Sandro. Alessandro briga. A bola fica com o Felipe. Alessandro, na boa. Esse é um duelo interessante de dois jogadores velozes. Inclusive se conhecem, né? E o Felipe e o Alessandro se estranharam, porque, não sei, deve ter sido sem querer, né? Por aqui, no meu ângulo, foi sem querer. O Alessandro bateu com a mão na boca do Felipe, ele não gostou, entrou duro no Alessandro, só agora está se recuperando. E hoje o lateral direito do Santos, Anderson, vive uma situação um pouco delicada. Ele está pendurado com 2 cartões, assim como a Tirson, Jean e Lúcio. E o técnico Leão pediu para que, se ele estivesse bem no jogo e não tivesse tomado o cartão até os 30 do segundo tempo, que force o seu terceiro cartão, porque ele não vai poder enfrentar o América Mineiro na quinta-feira, porque vai estar com a seleção brasileira. E por isso o Leão pediu, já que então não vai poder jogar, force o cartão, mas se puder forçar. O Vasco, os pendurados são Alex, Felipe, Nasa, Luizão e Valber. Donizete. Luizinho. Vasco 0, Santos também 0. Alex. Felipe pediu na esquerda e recebeu. Alessandro na marcação. Já ficou. O último toque foi do jogador do Santos. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Corsa 99, suspensão dianteira HTS e duplo airbag. Juninho, Nasa, passe forte para o Luizinho. Lúcio ganha, falta do Luizinho. Esta é a terceira passagem do Luizinho pelo Vasco. Ele saiu, foi para o Celta, voltou, foi para o Corinthians e voltou. Jean. Falta do Nasa. Puxando o Eduardo Marques. Temos quase 13 minutos no primeiro tempo. Eduardo Marques na entrada da área. Bom toque para o Anderson na linha de fundo. Cruzamento forte demais para o Viola. Odivan e Viola. Outro duelo interessante, Júnior. Esse daí também é bom. Agora quem está recuado é o Vasco. Jean. Leão gritando com Viola. Pedindo para o Viola jogar entre o Vitor e o Odivan. Helder. Alessandro pediu. Passou sobre o Alessandro. Alex. Alessandro na marcação.
falta foi do Alessandro. O time do Santos, Luiz, que tem um dos melhores desempenhos como time visitante fora de casa, jogou 8 vezes e teve 5 vitórias. Venceu Cruzeiro, Vitória, Juventude, São Paulo e o Corinthians, claro, esses 2 jogos e ainda empatou mais 2 partidas. Quer dizer, um ótimo desempenho, foi apenas derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. Aliás, a única derrota do time em todo o campeonato. Já o Vasco, comando de campo, tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dos 24 pontos que disputou, ganhou 12, 50% de aproveitamento. 14 minutos no primeiro tempo. Donizete na linha de fundo, tiro de meta para Zete. A todo instante você tem os números do jogo, você tem os resultados dos jogos em andamento. Aqui em São Januário, Vasco 0, Santos também 0. 14 minutos. Há um time melhor em campo, Júnior? Não, o jogo é equilibrado. O Santos marca bem, o Vasco tenta jogar, tem dificuldade. Você vê até pelo número de passes errados aí, erraram muitos passes, 8 passes para cada equipe. Donizete perdeu, mas foi empurrado pelo Helder. Tem uma coisa também, né, Luiz? O campo de São Januário, eu acho que está muito maltratado, né? A gente vê em certos, principalmente no meio-campo ali, tem uma dificuldade para os jogadores tocarem a bola, porque o campo já está bem desgastado, eu acho que de muitos jogos que tiveram esse ano aqui. Felipe, falta nele. Tá aí, Bruno, cartão pro Anderson. Não sei, deixa eu só dar uma olhada na cara do Leão, pelo menos não fez nada, porque, não sei, não sou comentarista, isso é para o Júnior aí, mas não sei se foi muito cedo esse cartão que ele levou. Foi cedo, Júnior, 15 minutos no primeiro tempo. Bem, qualquer cartão amarelo para um homem que joga na defesa é sempre motivo de preocupação, ainda mais com 15 minutos, porque ele depois não vai mais poder recorrer a qualquer, vamos dizer, atitude desse tipo, senão naturalmente vai tomar o vermelho. Zete no meio do gol. O Santos levou no campeonato 2 gols de cabeça. 0 Vasco, 0 Santos. Como o Rui já falou, o Vasco fez 2 de cabeça com o Luizão. Ramon bate bem, né, Luiz? Ramon na cobrança. A bola não chegou no Donizete, mas continua na grande área. Este é o Odivan. Mais um cruzamento. Luizão subiu. Alex com a sobra. Ramon. Gol! No campeonato a torcida vibra. Ramon, 8º gol dele no Brasileirão. 1 para o Vasco, 0 para o Santos, com direito à comemoração ensaiada. Alex tocou, Ramon de letra. Lindo gol, Júnior. E a jogada, a escorada também do Alex, a gente pode dizer que foi muito inteligente, que ele viu a entrada do Ramon e o Ramon foi esperto, que meteu uma letra ali de perna esquerda, que não é a boa dele, né? Vasco com um gol no Campeonato Brasileiro, Luiz Carlos passa a ter 22 gols marcados, saldo de 8 e Ramon tem 8 gols, é o artilheiro da equipe no Brasileirão. Que lindo gol de Ramon. 1 para o Vasco, 0 para o Santos. Faz muito barulho a torcida aqui em São Januário. Carlos Miguel faz o primeiro do São Paulo. Daqui a pouco você vai ver o gol com a narração de Deva Pascovitch. Anderson. Alex recuando para Márcio. E aí, por via das dúvidas, o chute para o lado do bom goleiro Márcio, do Vasco da Gama. Ele tem 1,88 m, pesa 78 quilos, está com 27 anos. Alessandro caiu, pediu a falta. Anderson ganhou na boa pela direita, saiu o cruzamento. Alex tirando de cabeça. Helder com a sobra. Mas a bola fica com o Luizão. Jean ganha. Luizão divide. Marcos Basílio acabou chutando aqui para a esquerda. E a bola foi recuada para Tirson. Luizinho ganhou. Juninho pro Donizete, do jeito que ele gosta. Falta ritmo. Mas Juninho recupera a posse de bola pro Vasco pela direita. Sai o cruzamento, Zete na pequena área.
18 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Santos. E a torcida acabou chegando em bom número ao estádio. Como normalmente acontece aqui, né? Quer dizer, um jogo desse que a gente sabe que o público não vai ser tão grande, até em função do próprio feriado, e a torcida deixou para chegar em cima da área. Um para o Vasco, 0 para o Santos. Que tenta mais uma vez pela direita. Você acha que o Santos vem mais agora para cima do Vasco, Júnior? Vai ter que se soltar um pouco mais, até porque está em desvantagem no placar. Com isso, o Vasco vai aproveitar a velocidade do Donizete, né, com os lançamentos do Juninho, para poder chegar ao gol do Santos. Tá escuro, né, Luiz? Eu acho que já poderiam ter aceso as luzes assim. Apesar do horário de verão. Lúcio subiu, outro escanteio a favor do Santos. Você vê o Vasco agora, não dá para o telespectador ver. O Vasco coloca 3 jogadores na frente na hora do córner, né? Mais um escanteio para o Santos. Você viu a bandeira do Santos queimando. Tentativa do Sandro de cabeça. Luizão ajudando a defesa. Alessandro domina, vai bater de fora não, optou pelo toque no meio. E o Vasco agora joga no contra-ataque. Felipe acabou perdendo a bola. O gol foi marcado aos 17 do primeiro tempo por Ramon. Anderson. Alessandro, não há impedimento. O Alex dava condição no meio. Alex, bola pra frente. Nós temos quase 21 minutos. 1-0 Vasco aqui em São Januário. Vamos ver agora o gol do São Paulo, Gondeva Pascovitch. Um para o São Paulo, 0 para o Goiás. Aqui em São Januário, 1 para o Vasco, 0 para o Santos. Ainda com os números do jogo do Vasco, quer dizer, Luiz Carlos, das partidas que o Vasco tem um mando de campo, Vasco marcou 13 gols em casa e sofreu 7. Anderson jogou no Juventus de 92 a 95, no Guarani em 95. Foi contratado pelo Santos em 96. Luizão chamou a falta foi marcada. Felipe cobrou mal, deu um presente para o Lúcio. Helder. Viola pediu na frente. Este é Viola. Atirson. Lúcio. Falta no Lúcio. E ali é uma boa posição para o Anderson, né? Que bate muito bem. Já pegou a bola. Anderson marcou 2 gols no campeonato, os 2 de falta. Aliás, foram os únicos 2 gols de falta marcados pelo Santos. Você reviu o lance da falta do Alex Santos. Anderson na cobrança. O Sandro bate mais forte, o Anderson mais colocado. Barreira andou de novo. – 23 minutos no primeiro tempo aqui em São Januário. Foram acesos os refletores. O Sidraque acabou de dizer o seguinte: se andar de novo eu vou dar o cartão, olha aí. Deu cartão amarelo para o Donizete, número 7 do Vasco. E agora está dizendo o seguinte: isso aqui não é bagunça, se continuar o empurra, vão os 2 sair. Anderson e Sandro na bola. Chamou o Odivan.
O Odivan é um. Pelo menos eu ouvi ele falar o nome do Odivan. Sai cartão para o Felipe, número 6. E para o número 10 do Santos. Para Eduardo Marques. Também. Anderson na cobrança. Sandro fica mais atrás. Autoriza o juiz. Anderson bateu na barreira. O cartão amarelo que o Felipe levou, Luiz Carlos, não joga a próxima partida contra o Palmeiras, quinta-feira, 16 horas, no Palestra Itália. Ok, Rui. 1 para o Vasco, 0 para o Santos. Falta levou 2 minutos para ser cobrada. Nós temos 25 no primeiro tempo. Lançamento para o Luizão, Zete. Como o Júnior já falou, o gramado está ruim, especialmente nas grandes áreas. Vitor, ele protege com o corpo. Alessandro. Anderson, bom toque, Eduardo Marques. Alex tirando. E a falta no Alex. Sport TV e Premier no campeonato. Mas o jogo não é um bom jogo, né? O jogo é muito amarrado, com muitas faltas, muitas discussões. A gente já viu, inclusive, como você comentou, 2 minutos para serem batido uma falta. Falta do Vitor, atropelando o Lúcio. Vitor tem 1,72 m e pesa 77 quilos. Você confirmou o cartão para o Felipe. 27 no primeiro tempo, 1-0 Vasco. Helder. Jean. Tentou o Marcos Basílio. Vasco já cobrou o lateral com rapidez. Donizete na grande área. Se livrou da marcação, Donizete bateu para fora. Mas com certeza o Donizete hoje já é um dos grandes ídolos dessa torcida. Por falar em ídolos, o Luiz Carlos Júnior, quem esteve essa semana que passou aqui em São Januário foi o atacante Edmundo. Ficou treinando porque está de folga 4 dias pela equipe no futebol italiano. Treinou aqui no Vasco. Disse que gostaria de voltar e o assunto pode ser resolvido a partir do meio do ano que vem. Atirson. Mesmo porque o Giovanni Trapattoni tem sido um pai para o Edmundo em Florença. 1 para o Vasco, 0 para o Santos, Campeonato Brasileiro para você. Lembrando que o Santos disputou no meio da semana a primeira partida da final da Comebol, venceu o Rosário Central por 1-0. Atirson. Odivan, para delírio da torcida, jogando como um zagueiro. É aquela seriedade, né, que fez com que o Odivan chegasse à seleção brasileira, além da parte técnica. É um jogador extremamente aplicado naquilo que faz, joga com seriedade o tempo todo. Isso lhe deu a possibilidade de ser convocado 2 vezes já para a seleção brasileira. Inclusive deve jogar contra o Equador nessa semana que vai entrar. E por falar em seleção, a viagem vai ser hoje à noite para o Washington. Odivan e Felipe viajam para São Paulo. De São Paulo vão para a capital americana. O jogo na quarta-feira contra o Equador em Washington, na capital dos Estados Unidos, às 10 da noite, hora de Brasília. Alessandro. Felipe fica na marcação. Eduardo Marques, desarmado pelo Luizinho. Jean. O Vasco nitidamente recua para chamar o Santos e para sair nos contra-ataques. Perfeito. Alessandro. Felipe ganhou a dividida. Marcos Basílio tocou para trás. Jean. Eduardo Marques. Bela revelação, jogador de muito talento. Luizão. Ramon. Este é Juninho. Vitor passou na direita. Juninho prendeu. Se livrou bem da marcação. Juninho colocou. Gol! É do Vasco! Mais um gol muito bonito aqui em São Januário. Um gol consciente de Juninho. Tocando no
Exatamente, apareceu uma outra oportunidade nos pés do homem certo, né? O homem que dá aquele toque de criatividade, aquele toque de habilidade. E ele fez um jogo do típico jogador que tem visão. Juninho, que marcou o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, o 23º do Vasco, que passa a ter um saldo positivo de 9 gols. Bruno Baloche, a reação de Emerson Leão. Parado, não fala nada, apenas abaixou a cabeça, Luiz, na hora que o Juninho fez o gol. Chegamos a 31 minutos, você viu a festa do Juninho. 2-0 Vasco. Nas duas chances que o time do Rio de Janeiro teve. Um aproveitamento excelente, né? Porque o Santos vinha com mais posse de bola, mas também não é que tenha criado muita coisa. O jogo marcado por muitas faltas. Brasileirão 98 aqui no Sport TV. Nasa. Felipe. Eduardo Marques. Alessandro. O Aristizábal era titular do time do Santos. Acabou se contundindo. Com isso, o Alessandro voltou ao time. Aristizábal faz muita falta nesse campeonato, Júnior? Ele em forma, é um grande goleador, né? Nós vimos também, fizemos inclusive a partida Santos e Corinthians lá em São Paulo, algum tempo atrás, e vimos que taticamente o Alessandro é um homem importantíssimo nesse esquema do Leão. Não é um goleador, é um jogador que na parte tática se comporta muito bem. É lógico que é uma diferença muito grande você ter um artilheiro e um homem na parte tática. Luiz, só confirmando os cartões para os números 4 e 10 do Santos, o lateral Anderson e Eduardo, e números 3 e 6 do Vasco, Odivan e Felipe. Juninho. Ele tenta a jogada individual, o Sidraque estava muito próximo ao lance e mandou seguir a jogada. A torcida queria o pênalti. Este é Eduardo Marques. Viola pediu no meio, recebe o artilheiro. Odivan na bola. Luizão bateu de muito longe. Tiro de meta para Zete. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Clube de Super Vantagens dos cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. 33 no primeiro tempo. Vasco 2, Santos 0. Luizão passou bonito pelo Jean. Ele insiste. Jean teve boa recuperação. Marcos Basílio. Atirson. Deixa Marcos Basílio. Falta de Donizete. O Vasco, Luiz Carlos, pode rever a posição de levar 28 jogadores para o Japão a partir do dia 13 de novembro, que é a data da viagem para a decisão do dia 1º de dezembro contra o Real Madrid, o Mundial Interclubes. Dependendo da situação do Vasco, da colocação no Campeonato Brasileiro, o Vasco pode levar menos jogadores para o Japão. Eduardo Marques, ótima bola para o Anderson na direita. Vem o Santos com perigo, sai o cruzamento. Viola de cabeça, falta do Viola. E ficou caído o Odivan. Você está revendo o lance. O Vasco da Gama vai vencendo aqui em São Januário por 2-0. E tivemos um belíssimo gol, um golaço. O primeiro para o Santos foi o gol do Ramon. Depois Juninho fez o segundo. O primeiro gol foi marcado aos 17 minutos. Gostaria de ver depois, Luiz, da galera lá da produção, se der uma força aí pra gente. O número de faltas nesse jogo é impressionante. 35 no primeiro tempo. Daqui a pouco, então, o número de faltas. 2 para o Vasco, 0 para o Santos. O
resultado é justo ou é folgado demais a favor do Vasco? O Vasco aproveitou, como eu já falei, as duas ótimas oportunidades que teve. Você vê que o Vasco não teve outras chances, teve somente duas. Foi lá e aproveitou todas as duas. Júnior, 36 faltas em 35 minutos. Não são poucas, né? Você vê que o jogo é muito truncado. Ramon. Juninho se livra de mais uma falta, não consegue se livrar. Elas vão começar a diminuir com esse cartão amarelo. Cartão para Helder. Boa chance pro Ramon ali, hein? Tem um vento a seu favor. Lembrando que o Vasco marcou 3 gols de bola parada nesse campeonato, os 3 de pênalti, 1 com o Luizão e 2 com o Ramon. Não fez nenhum gol de falta. Temos 36 minutos no primeiro bate-palmas. Jogada ensaiada, Juninho. Escanteio. Placar de faltas é alto. 22 faltas a 15. Helder recebeu o cartão amarelo. Temos 37 no primeiro tempo. Vasco da Gama 2, Santos 0. Odivan está na grande área. O Vitor também é muito bom no jogo aéreo. Vitor tem muita impulsão. Tem uma impulsão muito grande também. Que beleza de corte do Juninho. Anderson foi traído pelo kick da bola. Ela fica com o Luizão. Jean, perfeito no desarme. Marcos Basílio. Eduardo Marques. Chegou a ser lançado pelo Luxemburgo no Santos, o Eduardo Marques. Sofreu a falta. Mais uma para conta, que é alta. O jogo, como a gente diz, fica picotado, entendeu? Quer dizer, ele não tem continuidade. Logo que um jogador é batido, ele para. Aquele negócio de você parar a jogada, parar a jogada. Vasco cometeu 16 faltas, o Santos 22. 38 no primeiro tempo. Viola é bom no jogo aéreo, Jean também. Falta a favor do Santos. Sai o cruzamento, Jean de cabeça. Ele briga com Alex, todo mundo sobe na bola. Anderson de fora. Tiro de meta para Márcio. Márcio saiu emprestado do Vasco da Gama algumas vezes. Jogou no Americano em 92, em 93, 94. Esteve no Olaria em 95, no Americano em 96. Eu me lembro do Márcio, eu consegui fazer um gol de cabeça no Márcio, Flamengo e Americano lá em Campos. Mas é um goleiro que sempre deu conta do recado. Todas as vezes que foi chamado a intervir no lugar do Carlos Germano. Se ele não fosse jogador do Vasco, seria e poderia ser titular em muitas grandes equipes brasileiras. Vitor, Juninho, Donizete apagado no jogo. Donizete. Aliás, ele foi titular boa parte da campanha do Vasco ano passado, quando o Vasco foi campeão brasileiro. Isso aí. Carlos Germano chegou a treinar no Fluminense, brigado com o Vasco. Vem o Santos no contra-ataque. 39 no primeiro tempo. Lúcio, Alessandro pediu na direita. Prendeu, perdeu tempo, Lúcio. Perdeu o contra-ataque. E o Leão se irrita agora e pede mais a participação do seu lateral esquerdo, Atirson. Alessandro caindo pela esquerda. 2 na marcação, ele ganha a jogada. O Sidraque estava em cima. Foi nada. Bruno também estava muito próximo. Felipe. O Vasco vai vencendo aqui em São Januário. Nós passamos dos 40 minutos no primeiro tempo. Ramon e Juninho fizeram os gols. Ramon quer mais. Errou o passe para o Luizão. Joga sempre com muita raça o Luizão, com muita disposição. O time do Vasco tem como característica essa briga incessante, né, pela posse de bola.
partir do momento que o adversário está com ela. Eu acho que é por isso que o Vasco conseguiu esses resultados todos durante esse ano de 98. Viola, a bola não está chegando, ele vem buscá-la. Você vê que os homens de frente, no caso, o Luizão estava roubando uma bola lá, o Donizete estava brigando aqui. Isso facilita para os homens de meio campo, na verdade, porque a bola já chega mastigada, né? De consequência também para a defesa, quando os homens de frente marcam. É aquilo que o Vanderlei Luxemburgo tem falado muito a respeito dos homens de frente, que os centroavantes modernos, né, eles precisam também ajudar um pouco nessa marcação. Lúcio virando na direita para Anderson. Temos 41 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Rio de Janeiro. Sandro tirando. Felipe não achou nada. Alex. Alá Odivan. Daqui a pouco você vai ver o segundo gol do São Paulo. Gol de Belete com Deva Pascovitch. Eduardo Marques buscando o jogo no seu próprio campo. Lúcio. Acabou traído, possivelmente por uma imperfeição do gramado. Juninho. Esse é Felipe. Ramon pediu. Nasa. Luizão. Voltando a bola para o Alex. Primeiro tempo, 42 minutos. O Vasco, quando não sai em velocidade, tem uma dificuldade muito grande de penetração pela boa marcação do Santos. Quando sai lá de trás, na roubada de bola, ele consegue chegar com mais facilidade aqui na defesa do Santos. Viola jogando no meio de campo mais uma vez. Atirson. Alessandro. Tirou o Vitor. Falta do Vitor. Vamos ver agora então o gol de Belete, o gol do São Paulo. Aqui em São Januário a falta foi cobrada com rapidez. Tenta o Santos. Vitor manda pra frente. Anderson. Jean, mais uma vez o Vasco fica recuado aos 43 do primeiro tempo. 2-0 Vasco. Lançamento pro Alessandro, Márcio sai do gol. A bola não está chegando no Viola, ele tem vindo, pelo menos nos últimos minutos, aqui no meio de campo. Vem buscar o jogo. Viola, que é o artilheiro do campeonato com 14 gols, poderia ter 15. Ele perdeu um pênalti na Vila contra o Sport. O Santos empatou por 0-0. Eduardo Marques. Alessandro. A sobra é de Ramon, que fez um lindo gol, o primeiro do Vasco, gol de letra. 2 minutos de acréscimo, Luiz. Chegamos agora a 44 no primeiro tempo. Vitor. Odivan. O América do Rio, Luiz Carlos, está classificado para a fase seguinte da Série C. Venceu o Atlético Sorocaba por 3-0 e classificado de forma direta. Perdeu o primeiro jogo em Sorocaba por 2-0. A todo instante no gramado os detalhes com Rui Guilherme e com Bruno Voloch. Alessandro. Viola. Desarmado pelo Nasa. De novo, Viola pisou na bola. A torcida do Vasco gostou. Ele chamou uma falta, o juiz mandou seguir. Lúcio trabalhando com Anderson pela direita. Alessandro pede um cruzamento. E ficou sentindo Viola. Ele pisou na bola, com um gramado irregular, deve ter dado uma torcidinha no tornozelo. O Bruno tinha feito uma observação com o Sidraque antes do início do jogo, que eu estava observando agora. Ele realmente está apitando bem longe do... Santos 0, Jean na entrada da pequena área, Viola também. Helder é alto, Eduardo Marques também fica na entrada da pequena área. Bom momento a favor do Santos. Jean tentou de cabeça, ficou caído o zagueiro do Santos. Bola recuada para Alessandro, a dividida fica com o Vasco.
E agora são 3 do Vasco contra 2 do Santos. Ramon passou no lance. Odivan pede na direita, o toque para o Donizete. Defeito na recuperação, Atirson. Ele demorou, ele tinha que ter dado essa bola. Quando partiram do lado de cá, o Donizete, o Odivan ainda mais, que estava aberto, tinha a possibilidade de entrar mais livre com a bola. Que saúde do Odivan, ele já é o último homem da linha de defesa do Vasco. Viola. Lúcio. Helder. 2-0 Vasco aqui em São Januário. São os últimos segundos do primeiro tempo para você. Mais uma falta a favor do Santos. Não achei falta essa não. Apesar que o Nasa ainda não conseguiu entrar em sintonia. Eu já vi ele chegar 2 ou 3 vezes atrasado. O Vasco levou apenas um gol de falta no campeonato. Quem vai bater é o Sandro, né? Tem uma bomba nos pés. Sandro batendo falta. Jean toca de cabeça, Viola! Impedimento marcado. Estava voltando, né? Aquele da figura A para a figura B, né? Como dizia o saudoso Mário Viana. Juiz pede a bola. Fim de primeiro tempo, vamos rever o lance. Realmente estava impedido o Viola. É aquela da figura A da figura B, né? Quando volta o atacante. Bruno Bolos, Rui Guilherme no gramado. Bruno. Deixa aqui ouvir o Leão e o Leão. E a sua defesa ali atrás. É verdade também que os 2 gols do Vasco não é que foram tão oferecidos assim. Os jogadores do Vasco tiveram mérito. Primeiro o Alex, depois o Ramon. E depois a jogada excepcional do Juninho ali com uma visão de jogo muito grande. Começam as emoções do segundo tempo. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. O Vasco que voltou com a mesma formação do primeiro tempo agora para a etapa complementar. Vitor faz a proteção. A sobra de Odivan. Chutão para frente. Luizão subiu, não ganhou no alto. Alessandro. Eduardo Marques não dominou. Júnior, você acha realmente que o Felipe caiu de produção? Ele deu uma caída de produção. Até mesmo porque os adversários passaram a conhecer o jogo do Felipe, né? Quer dizer, um jogador que se mostrou com um rendimento excepcional de um ano para cá. E isso fez com que todos os adversários se alertassem, vamos dizer, contra as suas jogadas, já procuram um antídoto justamente para evitar que ele tenha o rendimento que vinha tendo quando não era um jogador conhecido. Mas eu acredito que ele tem a possibilidade mais tarde de voltar à sua velha forma. Donizete. Jean botou o braço na bola. Ele disse que foi o ombro. Cartão amarelo para ele. O Leão reclamava exatamente disso, das chances que o Santos está proporcionando ao Vasco em erros do Santos. Não, e o Vasco aproveitou essas chances, né? O Vasco foi poucas vezes, chutou menos que o Santos, mas conseguiu ter um melhor aproveitamento. E esse é outro jogador que o Leão perde para o jogo contra o América Mineiro, quinta-feira na Vila, o terceiro cartão amarelo do zagueiro. Juninho na cobrança. Falta perigosa a favor do Vasco. Vasco 2, Santos 0. Agora os jogadores do Vasco reclamam da barreira do Santos. Juninho batendo a falta, Zete. Temos 2 minutos no segundo tempo. Emerson Leão acha que com 38 pontos o time garante pelo menos a 8ª colocação na primeira fase. Anderson. Viola. Helder. Você falava há pouco do Leão fazendo as contas aí para o Santos se classificar. Para o técnico do Vasco, Antônio Lopes, para que a equipe fique entre as 8 na fase seguinte, precisa fazer 15 pontos. O Vasco que ainda tem 7 jogos pela frente. O Santos está agora com 35 pontos. Então, nas contas do Leão, se o Santos vencer hoje, pode garantir pelo menos a 8ª posição. Pedro Luiz faz o gol do Paraná Clube. Falta do Eduardo Marques. 3 minutos no segundo tempo. Vasco 2, Santos 0. Anderson. Eduardo Marques. O último toque foi do Nasa.
Nasa está com 29 anos. Já rodou, jogou no Santa Cruz, no Ferroviário, no União São João, no Comercial de Ribeirão Preto, no Motoclube e no Madureira. É um jogador de quantidade e acertou no Vasco, tem um poder de marcação muito grande, fazem ele e Luizinho uma barreira, vamos dizer, na frente dos zagueiros ali. Com isso o Vasco pode jogar, inclusive, com 2 armadores, como fez durante a maioria das suas partidas, no caso, Juninho e Pedrinho, e agora o Ramon substituindo o Pedrinho machucado. E você, Luiz, no início da transmissão, falava do time do Santos, que vai decidir a Conmebol na Argentina. E o Leão foi campeão no ano passado com o Atlético, mas não vai esquecer nunca mais a decisão do ano passado contra o Lanús da Argentina. No jogo de ida, o Leão foi agredido no rosto e teve que se submeter à cirurgia plástica para corrigir múltiplas fraturas que teve na face. A delegação do Santos ficará concentrada em Buenos Aires e só no dia do jogo o time viaja de avião para Rosário. Está sendo esperado uma verdadeira guerra. Ramon faz um lançamento fechado demais para o Donizete. É porque o jogo da Vila já foi bastante tumultuado. 6 expulsões, meia dúzia. Inclusive o Leão. Segundo tempo, 4 minutos aqui em São Januário. Lúcio, obstruído pelo Nasa. As presenças de Luizinho e Nasa permitiram ao Lopes botar o Wagner na lateral direita e deixar o Valber no banco. E o Wagner consegue se adaptar bem ali, né? Ele está machucado, mas foi um jogador que teve, durante a campanha da Libertadores, excelentes atuações. Este é Marcos Basílio. Vitor. Nasa divide. Eduardo Marques batendo de fora. Quase entrou essa bola. Seria gol do Montinho, artilheiro. Vamos rever o lance com muita atenção. Não entrou, não. Você viu, mudou completamente a trajetória na hora da batida. Ela bateu no buraco ali, a gente sabe que... Donizete brigando. Ganha o jogador do Vasco com o braço, segundo o Sidraque Marinho. Outra marcação à distância. Dessa vez foi acertada. Chegamos a 6 minutos no segundo tempo. 2 Vasco, 0 Santos. Felipe. Jean ganhando do Luizão. Este Anderson. Marcos Basílio pediu, recebeu. Daí para Eduardo Marques. Lúcio. Tentando agora pela direita. Ele ficou basicamente no primeiro tempo pela esquerda. Eduardo Marques no cruzamento. O maior artilheiro do Santos nos confrontos contra o Vasco da Gama é Pelé, com 9 gols. Nada menos do que ele. Nasa puxou o Anderson. Agora ele vai tomar o amarelo, não vai fugir. É o cartão amarelo para o Nasa, que não joga a próxima partida, que vai ser contra o Palmeiras, quinta-feira no Palestra Itália. Mas como eu falei no primeiro tempo, se o Pelé fez 9 gols no Vasco, o Alessandro já fez 3. Todos no Rio São Paulo em 97. Brasileirão 98. Temos quase 8 minutos no segundo tempo. Sidraque vai, conversa. No primeiro tempo tivemos pouco mais de 25 minutos de bola rolando. Quando a FIFA pede 30. Vasco. Anderson batendo falta para o Santos. A sobra é dele. Eduardo Marques. Arriscou uma vez, se deu bem, tentou uma segunda e armou o contra-ataque do Vasco. São 3 contra 3 de novo. Ramon com a bola dominada, já na grande área, adiantou demais. Escanteio. Muito boa a recuperação do Anderson. Mas é a segunda vez que o Ramon sai nesse contra-ataque. Ele não é que tenha muita velocidade. Ele agora dessa vez tinha o Luizão do lado de lá, que inclusive está reclamando com ele agora, e o Donizete.
O mesmo contra-ataque que ele armou no final do primeiro tempo, que não teve chance de finalização. Se ele rola a bola para o outro lado, os companheiros tinham chance. Disse o seguinte para ele, Júnior, não joga de cabeça baixa, olha para frente. 2-0 Vasco aqui em São Januário. Tiro de meta para Zete. Lembrando ao assinante do Sport TV que o técnico Antônio Lopes permanece na sala do presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, por estar suspenso 40 dias pela comissão disciplinar da CBF. Passamos dos 10 minutos do segundo tempo. Vai dando Vasco em casa, 2-0. Mas a bola é do Santos. A bola é do artilheiro Viola. Está jogando Nasa para o Vasco. Marcos Basílio acabou recuando a bola para o Márcio. Nos 16 jogos disputados, o Santos tem uma média impressionante. Embora o ataque não seja o mais positivo da competição, o Santos marcou pelo menos um gol em 15 dos 16 jogos. Nos últimos 6 jogos, o time marcou 15 gols, o mesmo que fez o Bragantino, por exemplo, em todo o campeonato. Detalhes do Santos com Bruno Voloche aqui em São Januário. Lúcio. Eduardo Marques. Eduardo marcou um gol olímpico no campeonato contra o Flamengo. Até este jogo, Luiz Carlos, o Vasco tem um aproveitamento de 46,7%, média de 1,4 pontos por jogo e uma média de gols marcados de 1,4 também por partida. Quem traz pra gente as notícias do Vasco é Rui Guilherme. Sandro vai soltar a bomba. Com o gramado irregular, vale a pena. Talvez até um chute para quicar na frente do Márcio. Sandro batendo falta para o Santos por baixo. Anderson com a sobra. O jogo continua com muitas faltas no segundo tempo, muito truncado. Lúcio. Voltou a cair pela esquerda o Lúcio. Odivan na briga com a Tirson. Ganhou o jogador do Santos. Alessandro caiu, falta a favor do time do Santos. Você sabe qual é o perigo que o Vasco corre, Luiz? 2-0 é um resultado que não te... O médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz, já fez o aceno para o banco de reservas e não dá mais para o jogador Vitor. Vamos tentar ouvir aqui o médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz. O que aconteceu com o Vitor, Dr. Clóvis? Torceu o joelho. Torção do joelho direito, aliás, do joelho esquerdo do jogador Vitor. Vem aí Maricá. Falta perigosa a favor do Santos, 2-0 Vasco. Lembrando de novo que o Vasco levou apenas um gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro. Cobrança por baixo. Mais um cruzamento para a grande área. Tá valendo o lance. A torcida pediu uma falta. Alessandro com a sobra. Se livra bem da marcação. Entra na grande área do jeito que ele gosta. Alessandro travado na hora do chute. Muito bem, Alex. 2 alterações daqui a pouco do técnico Emerson Leão. Saem Eduardo Marques, número 10, e Alessandro, camisa 11. Vão entrar o meia Messias, número 15, e o atacante Adiel, 17. Já no Vasco vai entrar o jogador Maricá com a número 13 no lugar de Vitor, que saiu com torção no joelho esquerdo. Messias e Adiel são dois jogadores de muita habilidade, que trabalham muito bem na perna esquerda. São jogadores de velocidade, né? Eu acho que é isso que o Leão está querendo um pouco mais para a sua equipe. A entrada do Maricá, um jogador voluntarioso, jovem, com uma disposição muito grande, vai bem ao ataque, sai com rapidez ali de trás. 15 minutos, segundo tempo de jogo aqui no Rio de Janeiro. Vasco 2, Santos 0. Jean saiu jogando mal, deu a bola para o Donizete. Leão respira fundo. Lúcio na correria.
Falta em cima do jogador do Santos. E cartão para Luizinho. Eu acho que foi a primeira bola que o Luiz conseguiu tomar do Lúcio, sem fazer falta, que o juiz marcou. Helder optou pela jogada individual. Alessandro faz o cruzamento para o Viola, bola longa. Ele chegou na frente do Juninho. Viola protegeu, dividiu com o Juninho e com o Maricá. Maricá tem apenas 18 anos e foi o último a tocar na bola. Mais um escanteio para o Santos. Sandro e Jean vêm para a grande área. Se ele tira um jogador a mais do Santos, vamos dizer, do rebote ali da grande área. Se conseguir cair na mão do goleiro, a zaga rebater, a contra-ataque certo. Luizão tirou para o Donizete. De novo Luizão. Tentava o Ramon na frente. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Corsa 99, suspensão dianteira HTS e duplo airbag. Fato já normal nos times brasileiros e o Santos não foge à regra. Na temporada já jogou 53 partidas, foram 27 vitórias, 19 empates e 7 derrotas. Disputou 159 pontos e ganhou 100. Seu ataque fez 120 gols na temporada. Serginho faz o terceiro gol do São Paulo no Morumbi. 3 para o São Paulo, 1 para o Goiás. Atirson. Dividida dura e o jogo perigoso marcado. Vasco da Gama, bola. Donizete. Lançamento do Maricá para o Juninho. Sandro está com 25 anos, tem 1,80 m. Jogou no Sport de 91 a 96. Foi contratado em 97. Tenta Luizão. Helder tirando. Luizão correndo atrás da bola. Não conseguiu o domínio. Foi desarmado pelo Marcos Basílio. Santos continua perdendo bolas na entrada da sua grande área. Donizete. Bateu pro gol. Tiro de meta para Zete. Para o Vasco, 0 para o Santos. Levou perigo o chute do Donizete. Chegamos a 19 minutos, segundo tempo de jogo. Este é Messias. Tentando o lançamento para o Adiel. Messias é um conhecido do futebol carioca. O nome dele é Adailton Pereira dos Santos. Jogou no Poções da Bahia em 95, no Bahia em 96 e 97, no Santa Cruz em 97. Foi o grande destaque do Madureira no Campeonato Carioca de 98. Donizete está se apresentando mais para o jogo na segunda etapa. Outra falta para o Vasco. Luizinho na cobrança para o Ramon. Ele briga pela posse de bola. Jean tirando. Luizão. Anderson. Sai jogando o Santos. Nós passamos de 20 minutos no segundo tempo. Ramon e Juninho fizeram os gols do jogo. Marcos Basílio. Messias. Lançamento, chega na esquerda para o Atirson. Marcação é do Juninho. Adiel se apresenta atrás do Atirson. Boa marcação do Juninho. O Juninho é um jogador realmente que tem uma capacidade de equilíbrio, não só na parte defensiva, mas também na organização e finalização. Jogou muito tempo no sacrifício com um problema no pubis. Depois eu acho que foi inclusive operado, passou um bom tempo, tinha perdido a
vaga no time titular, já recuperou e hoje é uma das figuras principais desse time do Vasco. 21 minutos. Felipe. Nasa. Jean, antes do Ramon. Marcos Basílio. Hoje o Narciso está cumprindo o seu terceiro jogo de suspensão. Messias. Anderson. Adiel pediu na frente. Viola também se apresenta. Este é Messias. Está atrapalhado pelo Sidrak. Adiel. Helder. Atirson. Ficou caído Helder. Messias. Se apresentando para o jogo, dando opções. Mais uma vez o Vasco recua. Helder. Já recuperado, ele bate de fora. Tiro de meta para Márcio. E o técnico do Santos Leão não pensa em poupar os titulares. 4 times que ainda lutam para escapar: América Mineiro, América de Natal, Botafogo e o Paraná Clube. Inclusive o último jogo do Santos contra o Botafogo no Caio Martins no dia 8 de novembro. Vasco 2, Santos 0. Lúcio. Revelado pelo Goiás, o passe dele ainda pertence ao Flamengo. E o Anderson reclama, queria essa bola aqui na direita. Ele queria a devolução dessa bola. 22 minutos no segundo tempo. Marcos Basílio. Messias. Falta dura do Nasa. Nasa já tem um cartão amarelo. Tanto Nasa como Felipe já estão suspensos para o próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras na quinta-feira. Há 30 anos o Santos não conquista um título nacional. O último foi o Robertão de 68. Firmou o resultado. Sandro batendo falta para o Santos. Que bom, olha a sobra. Gol! É do Santos Messias. O Santos faz o primeiro. Numa cobrança de falta violentíssima do Sandro. Reveja. Defesa parcial do Márcio. Messias na pequena área, livre. O Santos faz o primeiro. 2 para o Vasco, 1 para o Santos. Júnior. E vai complicar a vida do Vasco agora, né? Quer dizer, a defesa ficou desatenta. O Márcio fez uma defesa dificilíssima, porque foi um chute forte com o vento e a defesa dormiu ali, deixando rebater. O Santos agora vai forçar o jogo. É uma equipe que vai procurar o empate de todas as maneiras e o Vasco vai ter que ter atenção. O Adiel ficou com o rebote, tentou bater para o gol, mas a bola caiu no pé do Messias. Vasco 2, Santos 1. Se animou o Leão, Bruno? Se animou e assim que o Santos fez o gol, ele disse o seguinte ao Zete: faltam 22 minutos quando o Santos fez o gol para terminar o jogo. Foi o primeiro gol do Messias no campeonato e o 35º gol do Santos na competição. Donizete empurrou o Adiel. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Lojas Fuji e Made Plaza. Tudo para fotografia, com a qualidade dos produtos e serviços Fuji. A torcida do Vasco começa a ficar impaciente. Ramon. 2-1 Vasco. Está jogando pelo meio Ramon Menezes. Lançamento para o Luizão. Ramon está livre no meio, pedindo a devolução. Ele recebe. Bom ataque do Vasco com o Ramon. Tentava o cruzamento para o Donizete. Vamos ver agora o gol de Dil do Goiás com Deva Pascovitch. Aqui em São Januário, Vasco 2, Santos 1. O resultado é justo, Júnior? Bem, o Santos passou a maior parte desse segundo tempo saindo ali de trás, até mesmo porque tinha que sair, estava perdendo de 2-0. E teve somente 2 oportunidades. Aquela que o Alessandro entrou driblando, que chutou que o Alex chegou juntinho com ele. E essa agora da falta do Sandro, e depois da defesa do Márcio, a defesa deu uma cochilada ali e o Santos fez esse gol. Vai abrir o jogo, tem tudo ainda, o jogo não tem nada definido. Atirson. Luizinho na marcação. Messias pediu a devolução. Bola dividida. E o tiro de meta para o Vasco da Gama. Luiz. Bruno Baloch. Deixa eu aqui conversar com o Leão rapidamente. Agora.
Anderson. Santos busca o empate, o lançamento à frente. Pro Viola, tenta dominar o artilheiro, tiro de meta para Márcio. Para o técnico do Expressinho nas partidas da Copa Mercosul. Detalhes no gramado com Rui Guilherme. Sete. Está jogando com experiência o goleiro do Santos. Anderson e Luizão na briga. Messias. Adiel pede na frente, recebe o habilidoso Adiel. Viola, voa pelo meio, espera um lançamento. Adiel prendeu, tocou com Atirson. Escanteio para o Santos. Eu não quis falar, mas as substituições que ele fez deu um pouco mais de velocidade. São dois jogadores habilidosos. Adiel, um ótimo driblador também. Vasco 2, Santos 1 aqui em São Januário. Temos quase 29 minutos no segundo tempo. Viola fica na entrada da pequena área, Jean também. Sai o cruzamento alto, Márcio saindo do gol. Vamos ver agora o terceiro gol do São Paulo. Gol de cabeçada para o chão. Para o goleiro chegar nessa bola realmente é muito difícil, né? Um ótimo cruzamento do Zé Carlos. Aí o Serginho aparecendo quase que como um centroavante ali. Essa briga vai ser boa pela lateral da seleção aí com o Serginho e o Felipe, né? Você viu a torcida do Santos esperançosa. Torcida esperando mais gols do Santos. O Vasco fez 2, poderia ter feito mais em 2 contra-ataques com o Ramon. Mas cresce o futebol do Santos. Lúcio faz o lançamento. Adiel corre atrás da bola que fica com o Márcio. Brasileirão 98 para você. O Vasco vai vencendo mais uma aqui no Rio de Janeiro. Esse é Donizete. Maricá. Luizinho. De novo Maricá. Luizinho aparecendo como elemento surpresa no ataque. Consegue o toque para o Donizete. Vem o Vasco com o Donizete. Ele insiste na jogada, acabou perdendo. Marcos Basílio sai jogando para o Santos. E o Lopes está no gramado. Está no gramado. Eu perguntei aqui ao Alcir Portela, inclusive sobre esse detalhe. O Vasco conseguiu um efeito suspensivo da punição imposta a ele de 40 dias e por isso, até que seja julgado na instância superior, no Tribunal de Justiça da CBF, o técnico Antônio Lopes pode ficar no banco. É falso, Drake! É falso, Drake! Inconfundível a voz de Antônio Lopes. Vem o Santos. Messias com a bola dominada. Viola pede na frente. Adiel na esquerda. Messias vira o jogo na direita para o Lúcio. 30 minutos no segundo tempo. Brasileirão 98 aqui no Sport TV. O Vasco vai vencendo em São Januário por 2-1. Anderson no cruzamento. Olha a cabeçada. Falta já marcada. Empurrou o Viola. Deu falta do Viola em cima do Maricá, número 13. O Santos, que essa semana contratou o meio-campo Bechara, do Ceará. Ele tem 22 anos, foi indicado pelo próprio técnico Leão. Fica até o final do Paulista do ano que vem. E se não quiser, ainda pode utilizar esse atleta no Campeonato Brasileiro. Já o japonês Maezono, que o Santos também contratou, o time tem que esperar a liberação da documentação por parte do Ministério das Relações Exteriores para depois, então, registrar o atleta na CBF. Jean ganha no alto. Luizão. Felipe com espaço. Marcação é do Anderson. Juninho fez o segundo gol do Vasco. Ramon o primeiro. Essa tabela funciona bem. Juninho na ponta esquerda. Fazendo o cruzamento para o Donizete. Anderson. Olha o contra-ataque do Santos. Lúcio na velocidade. Nasa na marcação. Adiel e Viola fecham pelo meio. Lúcio faz o cruzamento. Márcio no alto é dele. Passamos dos 32 no segundo tempo. A torcida do Vasco levou um susto depois do gol do Santos. Agora volta a gritar. Mas a bola fica com Messias. Lançamento para o Adiel.
Sidraque disse que o Odivan não fez falta. Helder. Atirson. Messias. O Juninho um pouco mais centralizado, mais na frente. Anderson. Deixa. Com muito espaço, esse é Marcos Basílio. Cruzamento para a área. Alex tirou. Marcos Basílio. Helder. Vem o Vasco agora no contra-ataque. De novo, 3 do Vasco contra 3 do Santos. E mais uma vez prendeu o Ramon. Agora realmente ele estava numa posição mais difícil. O Lopes vai mudar, né? Vai botar jogador com gás novo aí, né? Tá na hora. Vai entrar o Valber. Valber no Vasco, número 15. Tem gente já cansada no meio-campo, né? No caso do Juninho. Sair o Donizete com a número 7, Júnior. E vai entrar o Valber com a número 15. Luizinho. 33 anos e correndo muito, Luizinho. Felipe. Nasa. Odivan. Donizete caiu. Falta nele. Saindo lentamente Donizete. E no exame antidoping no Vasco, o goleiro Márcio, número 1, e o jogador Nasa, número 11. Já no Santos, o número 4, Anderson, e o número 15, Messias. Temos quase 35 no segundo tempo. 2 Vasco, 1 para o Santos. Juninho batendo falta, tentava o Alex no meio. Juninho adiantou demais, ganhou a dividida. Ramon. Atirson ganhou do Alex e cometeu a falta. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Clube de Super Vantagens dos cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. Alex se estranhou lá na lateral esquerda do Santos. O Sidraque apenas olhou. Luizinho. Ramon, bom toque de primeira pro Luizão. Jean fica no meio marcando. Luizão, a devolução pro Ramon. Leão tentou uma defesa relembrando seus tempos de goleiro. E agora a torcida que tanto aplaudiu grita frangueiro. 36 no segundo tempo. Aí está Emerson Leão. Felipe. Consegue o cruzamento. Gol! É do Vasco. Felipe. Ele tentou o cruzamento, houve o desvio. A bola traiu Zete. Reveja. Bola pegou no Anderson e entrou. Felipe. O Vasco faz o terceiro. Na verdade, o desvio foi no Marcos Basílio. Ela passou pelo Anderson e desviou no Marcos Basílio. 3 para o Vasco, Felipe. 1 para o Santos, Júnior. Eu acredito que agora praticamente o jogo foi definido para o Vasco, né? Esse chute, essa infelicidade do jogador do Santos, o jogo que estava aberto. O Vasco teve a felicidade agora de conseguir fazer um gol em circunstâncias. Saldo 9, Vasco que já levou 15 gols na competição. Bruno Boloch. Agora o Leão deu uma desanimada, eu confesso a você. O Luiz, ele estava aqui incentivando os jogadores a todo instante, recuou, está quase sentado no banco.
1 para o Santos em São Januário. Jean. Anderson. De novo Jean. Sandro. Guga faz 1-0 para o Atlético. Festa do torcedor do Vasco aqui em São Januário. O Vasco vai vencendo mais uma no Brasileirão. E num gol de muita sorte do Felipe, ele claramente tentava o cruzamento. E com o desvio ela tirou o Zé totalmente da jogada. Mais uma bomba do Sandro. Falta a favor do Santos. Sai a bomba. Olha o gol. Pra fora. Perdeu o Messias. Que pancada do Sandro. Márcio não segurou. Bola fora. Novamente a defesa do Vasco. Eles treinam aqui. Sabem que o campo não está em boas condições. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, pediu para falar somente quando o jogo terminar, Luiz Carlos, já que a pressão é grande também do Santos, então tem que ficar atento à partida. Ok, Rui. Acabou desarmado o Messias. Luizinho puxando o contra-ataque do Vasco. Maricá divide na direita. A pior colocação do Santos em campeonatos brasileiros foi a 26ª em 75 e também em 85. Você vê, Luiz, agora, né? O melhor jogador do Vasco hoje é o seu jogador mais velho, que é o Luizinho, com 33 anos, esbanjando vigor e categoria no meio-campo. Passamos agora dos 40 minutos. Segundo tempo de jogo aqui no Rio de Janeiro. Falamos agora para todo o Brasil, inclusive para Rio de Janeiro e Goiânia. Aqui em São Januário, o Vasco vai vencendo o Santos por 3-1. Gritando Antônio Lopes. Vai ali, manda o Felipe voltar para a posição dele. Vai ali. Lopes está mandando o Felipe voltar para a posição dele, porque o Felipe foi jogar lá na lateral direita. Felipe! Reveja a falta em cima do Felipe. Desce, Juninho! Vai, Felipe! Juninho na cobrança, o cruzamento, Luizão! Pra fora! Quase o quarto gol do Vasco, com Luizão. Anderson. Vasco aperta a saída de jogo do Santos. Marcos Basílio. Anderson. Luizão. Falta. Perdão, Bruno Valoche. Só para dizer, Luiz, que começa agora a chuviscar-se, já estava difícil para os goleiros agora. Júnior aos 41 do segundo tempo. 3-1 é um resultado justo? Luiz, eu digo sempre que a questão de justiça em 2 minutos, de repente é um time até empatar e depois a gente não pode nem falar de justiça. Anderson batendo falta. As cobranças do Sandro estavam mais perigosas. É verdade, mas o que o Vasco procurou o resultado, isso não tem nem dúvida, né? Seus jogadores correram muito. Vou ressaltar novamente o fato do Luizão e o Donizete ajudarem o time de uma forma muito grande, facilitando o trabalho dos homens de meio campo. O Vasco teve hoje nos seus 2 homens, Luizinho e Juninho, os 2 jogadores que tiveram a possibilidade de melhor desempenho durante quase toda a partida. Cartão vermelho. Helder recebeu o amarelo aos 35 do primeiro tempo. Está expulso. Puxou Luizão. Festa vascaína em São Januário. E o Santos vai mexer de novo daqui a pouco. O Leão já chamou e já vai assinar a súmula o lateral Gustavo, número 13, que também pode jogar na posição de zagueiro. 13, Gustavo.
E o cartão amarelo normal, se ele não tivesse levado o outro no primeiro tempo, né? Avisa lá, Três para o Vasco, 1 para o Santos aqui em São Januário. Os jogadores do Santos cercam o Sidraque. O Zete vai lá. Partida interrompida aqui no Rio. Nós passamos dos 44 agora no segundo tempo. Olha, na reclamação, Luiz, então confirmando, Helder, número 5, expulso, e também o zagueiro Sandro, número 6, que foi tirar satisfação com o Sidraque e levou o vermelho e foi embora também. O Santos com 2 a menos. Temos 45, segundo tempo de jogo. E sai Lúcio, 7, para a entrada de Gustavo, número 13, confirmando a última alteração do Emerson Leão. Sandro deu uma bobeada reclamando até ser expulso. Parte dos refletores aqui de São Januário se apagaram, Luiz Carlos. E o Sidraque já parou o jogo. O cruzamento para o Luizão. Tiro de meta para Zete. Agora o que o Zete fala para o Sidraque, poderia até ter expulsado, mas eu acho que ele não tem coragem, porque o Sidraque de uma hora para outra reiniciou o jogo. O Zete pensou que o jogo estivesse parado, tomou um susto quando viu a bola vindo. Se ela vai para o gol, é o quarto do Vasco, com certeza. 46 no segundo tempo. Felipe. Vai trocando passes o Vasco. O Santos tem 2 a menos. A torcida grita: olé! E a chuva aperta muito. 3 minutos de acréscimo aqui em São Januário, Luiz. Felipe. Torcedor do Vasco vai embora molhado, mas feliz. O Vasco vai vencendo o Santos por 3 a 1. E quer mais. Impedimento marcado. Impedimento marcado do Ramon. Messias fez o gol do Santos. Adiel. Falta no Adiel. Passamos dos 47. Santos não perdia no campeonato desde a partida contra o Grêmio. Quase um mês invicto, Luiz. 47. Anderson batendo falta para o Santos. Barreira se adiantou. Brasileirão 98 aqui no Sport TV. O Vasco vai vencendo o Santos. Anderson batendo falta. Tiro de meta para Márcio. O Vasco vai mexer, vai sair na equipe o Luizão com a número 9. Vai sair o Luizão com a número 9 aqui em São Januário, Luiz Carlos. Vai entrar o Mauricinho com a número 17 no Vasco, Luiz. Veterano Mauricinho, campeão mundial de juniores em 83 no México. Quinta na Vila Belmiro contra o América Mineiro. É o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar com o Palmeiras no Palestra Itália, quinta-feira às 16 horas. Passamos dos 48 e 30. Juninho fez o segundo do Vasco. O primeiro foi de Ramon, o terceiro de Felipe. Messias marcou o gol do Santos. E a torcida do Vasco continua gritando: olé! Santos tem 2 jogadores a menos. O Vasco fica trocando passes no seu próprio campo. Acabou, né, Luiz?
Vasco vencendo, se recuperando da derrota para a Ponte Preta. Aqui no Rio, 3 para o Vasco, 1 para o Santos. Vamos ao gramado. Forte